pessoal, nós estamos hoje reunidos aqui em família para a nossa segunda aula sobre relacionamentos à maneira de Jesus. E aí, galera, vamos dar um alôzinho aí para a turma? Vamos lá, aí, entendeu? Todos nós estamos juntos aqui, animados em família, para falar sobre isso que eu estou muito empolgado nesses dias. Relacionamentos. Relacionamentos à maneira de Jesus devem ser principalmente o propósito das nossas vidas. Por quê? Porque se nós não tivermos alguns princípios, certamente nós vamos ter muitos problemas. E nada melhor do que nós estarmos aqui, com a minha esposa Adriana, com o meu filho mais velho Josué, com o meu filho mais novo Jonatas, para nós conversarmos hoje sobre esses assuntos. Então, pessoal, reunimos aqui em família para a gente poder compartilhar a respeito de um relacionamento tão extraordinário, ou onde iniciamos os nossos relacionamentos. A base dos nossos relacionamentos é na nossa família. E aqui nós reunimos hoje para compartilhar com vocês como que acontece isso na nossa casa, como que se dá isso entre os nossos filhos, como que nós, eu e o João, viemos, desse relacionamento familiar, quais foram as nossas experiências e tudo aquilo que a gente viveu, e também a gente pode repartir com você. Na aula passada, na primeira aula, falamos a respeito de relacionamento à maneira de Jesus, como Jesus se relacionava com Deus Pai. E ali foi citado a respeito de relacionamentos alcalinos, relacionamentos que são saudáveis, que nos fazem crescer, e falamos a respeito de relacionamentos tóxicos, aquilo que às vezes nós carregamos, aquela bagagem que às vezes algumas pessoas carregam, ou até mesmo nós carregamos, e que fazem mal para o nosso desenvolvimento, que afetam os nossos relacionamentos. Então hoje a gente quer, assim, de uma maneira muito divertida, com muita liberdade, nós queremos transmitir isso a vocês. Eu acho que vai ser muito legal, porque não sei se vocês lembram, na primeira aula conversamos a respeito dos fundamentos dos nossos relacionamentos. Ou nós vamos levar os nossos relacionamentos da forma como foi a nossa história, ou você vai precisar reaprender com Jesus como vai ser, como serão as suas relações. Eu creio que nós precisamos reaprender, porque senão nós vamos repetir algumas situações que já aconteceram e não deram certo. Então nós vamos conversar hoje sobre isso, sobre algo que nós vemos que está dando certo, e sobre algumas questões que às vezes não deram certo, mas nós estamos aqui, juntamente com Jesus, em família, para que possamos aprender juntos. E aí, pessoal, tudo bom? Antes de começar aqui a falar a minha parte, eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo, curtisse, mandasse aí para as pessoas do teu relacionamento, né? E, bom, como eu vejo um relacionamento? Eu gosto muito de assistir jogos de futebol, né? Agora, por causa dessa quarentena, infelizmente parou os campeonatos. Mas no futebol, eu percebo que você, quando você está jogando e quando você está assistindo, as pessoas, o time ali, ele tem que ter uma certa ligação, um relacionamento. E, na verdade, uma coisa, o relacionamento nosso com outras pessoas e o futebol, eu vejo muita semelhança nos dois. Por quê? Você precisa do teu parceiro ali, teu companheiro de time, para você poder chegar no gol. Você precisa do técnico dando instruções, você precisa do zagueiro lá atrás, do goleiro para defender, senão não vai dar certo, né? Senão você não vai ganhar o jogo. Então, por exemplo, quando o time está atacando, eles vão lá, tocam a bola, fazem o gol, dá tudo certo, mas quando um cara só fica segurando a bola, o resto do time fica irritado. Eles se irritam com um jogador, porque aquele jogador puxou, ficou segurando a bola, ficou, enfim, prendendo a bola. E é o famoso fominha, né, que a gente chama no futebol. E eu vejo que o relacionamento ele tem muita semelhança com isso. Porque você precisa do teu irmão, você precisa do teu, enfim, companheiro, do teu pai, da tua mãe, para te ajudar para as coisas darem certo. Você precisa de relacionamentos para as coisas darem certo na tua vida. E para mim, eu vejo dessa maneira, é muito semelhança. Quando alguém se isola dos seus relacionamentos e
e quer fazer as coisas por esforço próprio, muitas vezes não dá certo. E eu vejo que é basicamente isso, o relacionamento. E é tão interessante dentro disso que o Josué falou a respeito de relacionamentos, porque nós começamos a entender que os nossos relacionamentos, como nós convivemos hoje com as pessoas, como nós nos expressamos hoje com as pessoas, tem tudo a ver com a nossa história familiar, tem tudo a ver com as bagagens que nós carregamos. Então, como eu falei antes, nós queremos compartilhar um pouco das nossas histórias de vida. Eu, por exemplo, vim de uma família onde nós somos em 5 irmãs e um irmão. Então, você imagina uma casa que tem 5 meninas, cada uma com uma idade próxima da outra, mas assim, menina tem toda uma falação, menina tem toda uma alegria, uma expressão, menina é comunicativa. Eu falo isso, né, que menina é comunicativa, é toda expressiva, porque lá em casa tem só homens, né, predominam homens, eu sou a única mulher. Então, eu vindo de uma casa assim, era muito dinâmico esse relacionamento, era muito intenso esse relacionamento. E o que eu aprendi? Eu sou a irmã mais velha desses relacionamentos, mas o que eu aprendi? Eu aprendi a cuidar das minhas irmãs, eu aprendi a ser uma referência para as minhas irmãs, eu aprendi a transmitir, a ensinar tantas coisas para elas, e tudo aquilo que nós vivemos como irmãs, tinha muitos momentos de briga, de desentendimento, que é natural entre irmãos, isso acontece entre irmãos, mas algo que eu vejo hoje, né, com o passar dos anos, são os vínculos tão maravilhosos que eu tenho, são as referências tão maravilhosas, onde a gente se reúne, a gente celebra. Então, é muito bom olhar para trás e ver tudo aquilo que a gente pode viver, como foi forte esse relacionamento, como é forte esse nível de relacionamento entre irmãos. Então, tudo isso assim que nós carregamos, essas bagagens que nós carregamos, é algo que hoje a gente vai transmitir para os outros níveis de relacionamentos que nós temos. É interessante, nós somos aquilo que formaram em nós. Todos nós somos provenientes de lugares, de ambientes. O ambiente fez você. Então, aquilo que nós somos hoje está relacionado ao lugar onde nós fomos criados, está relacionado à personalidade que nós temos e também um item muito interessante que nós não podemos ignorar, principalmente as marcas que nós carregamos ou os traumas que nós carregamos. Então, nós vamos trazer isso aí para a nossa nova família ou para os nossos próximos relacionamentos, sejam eles na família, seja no trabalho, seja na igreja, enfim, aonde você estiver, você certamente vai, por consequência, trazer aquilo que você é. Por isso, pessoal, preste atenção nisso. É muito importante você anotar isso. Nós precisamos mudar esse fundamento. Nós vamos precisar trabalhar com esse fundamento. Eu gosto de uma história na Bíblia, eu gosto sempre de contar histórias e nós, às vezes, em casa, estamos compartilhando sobre algumas histórias, damos risadas, enfim. É interessante, nós precisamos compartilhar isso aí. Mas em Gênesis 29, 25, fala a respeito de uma história, a história de Jacó, todos vocês conhecem, e eu sempre estou falando a respeito daquele momento muito especial onde Jacó vai brigar com seu tio Labão, a respeito da sua esposa, da sua noiva, porque ele pensou que tinha casado com Raquel, mas na verdade ele teve Lia por noiva, e depois que ele casou, que ele descobriu isso. Então, esse primeiro princípio nós vamos conversar hoje, porque hoje nós estamos falando sobre as influências que nós acabamos trazendo para as nossas relações atuais. Se elas não forem trabalhadas, se nós não deixarmos lá atrás, certamente teremos consequências ainda hoje. Então, qual é o princípio número 1? Você precisa deixar para trás, você precisa resolver as situações que nunca foram resolvidas na sua primeira família. Esse texto fala do momento onde Jacó, ele chega para o tio Labão e fala:
que foi isso que você me fez? Não foi por amor a Raquel que eu servi em sua casa? Por que me enganaste? Labão ponderou: ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova, mas antes a mais velha. Esse é um princípio que está contido aqui nessa palavra. Olha que interessante. Nós queremos algo novo, nós queremos relacionamentos novos, mas nós não tratamos os nossos relacionamentos antigos. Esse é o princípio. Se você quiser ter renovado os teus relacionamentos, se você quiser ter novas experiências nas tuas relações, você precisa trabalhar aquilo que ficou lá atrás. Jacó, ele saiu numa situação muito complicada da sua primeira casa. Ele saiu fugido do seu irmão, o seu irmão queria matar ele. Ele era meio que protegido pela sua mãe. Existe toda uma dinâmica ali nessa família que, infelizmente, formou o caráter, a forma dele ser. A proteção da mãe, o fato de ele, de certa forma, enganar o seu pai naquele momento lá que ele se veste com peles, coloca uma barba, para ele se fazer de que ele era o Esaú naquele momento e ele tinha direito à bênção. Então, a qualquer forma, de qualquer jeito, ele pagou caro por querer ter a bênção sem necessariamente, naquela situação, estar preparado para isso, porque na verdade ele não era o primogênito. É claro que nós sabemos que Deus tinha um propósito com isso, mas devido a essa situação, ele saiu fugido da sua casa e ele tentou resolver a sua vida, mas olha o que Deus fez na vida desse homem. Deus colocou o tio dele na vida dele para que ele pudesse aprender algo muito especial. Precisamos tratar situações que nunca resolvemos em nossa primeira família. Então, a gente poderia afirmar, baseado nesse texto, a gente poderia afirmar uma verdade que, em alguns momentos, nós conversamos isso na nossa casa, em família, que tudo aquilo que, a maneira como nós tratamos as situações, ou nós tratamos as pessoas dentro da nossa casa, é isso que nós vamos levar para a nossa vida. Foi isso que aconteceu com Jacó. Então, Jacó, ele teve uma situação lá com o irmão, um tratamento que ele tinha com o irmão, uma forma de se relacionar com o pai. E o que ele fez automaticamente quando ele saiu de dentro da casa do pai dele? Os primeiros relacionamentos que ele teve, ele reproduziu o mesmo comportamento. Então, aí nós estamos vendo claramente uma bagagem. Aquela bagagem que ele carregava de querer dar um jeito na situação, enfim, aquele comportamento que ele tinha de querer manipular a situação, de ser favorecido na situação, ele foi fazer isso, mas ele não conseguiu porque Deus interviu na vida de Jacó. Então, isso é claro na Bíblia, mas a gente traz isso para as nossas vidas, e a gente olhando para nós, observe. Olhe para dentro da tua família, perceba como eram os relacionamentos, ou como eles são, como têm sido os comportamentos, como que você tem reagido diante de irmãos, diante da família, com manipulação, com medo, com que tipo de comportamento? Porque é isso que nós vamos transmitir, é isso que nós vamos reproduzir. De repente a gente está no nosso trabalho, a gente está se relacionando na escola, a gente está se relacionando até mesmo na igreja, e nós estamos apenas reproduzindo aquilo que nós carregamos, abrindo a nossa malinha aonde nós vamos. Eu queria falar um pouco sobre, acho que acontece com a maioria dos irmãos mais velhos, né? Que é quando o irmão mais novo nasce. Falar sobre alguma situação que aconteceu, né? Quando meu irmão nasceu, eu tinha 4 anos. Então, assim, eu era uma criancinha ainda, tipo, eu gostava da atenção para mim, eu gostava de brincar. E quando ele chegou, eu lembro que, para mim, assim, eu pensava que ia chegar primeiro um cara grande, assim, do meu tamanho, assim, que nós ia jogar bola no quintal, que a gente ia, enfim, ia se divertir junto. E daí chegou aquela criancinha, eu já fiquei, minha mãe conta, né, que eu já fiquei chateado por causa disso. Mas uma coisa que, conforme os dias foram passando, né, uma coisa que gerou em mim é que eu sentia que meu irmão tinha tomado um lugar, né?
que na verdade era só meu. Por exemplo, eu achava que, quer dizer, eu achava não, na minha cabeça era assim, eu tinha um espaço e aquele menino chegou para tomar esse espaço, entendeu? E daí eu vejo assim, se isso não for tratado da maneira certa, se isso não for, né, enfim, conversado, acontece que com certeza em todos os lugares que eu for, na minha vida profissional, no meu relacionamento com outras pessoas na escola, com amigos, eu sempre vou querer encontrar o meu lugar. Então eu vou querer fazer de tudo para que as pessoas aceitem que eu tenho um lugar ali, entende? Então eu vejo que isso é uma das coisas, né, que talvez seja uma das mais fáceis dos irmãos mais velhos identificarem. Mas claro que tem outras e, enfim, essa é uma coisa que veio na minha cabeça porque eu sou o irmão mais velho e eu queria falar isso para, se caso tiver irmãos mais velhos, eles vejam se é isso que acontece hoje em dia, né? Se você tenta, enfim, ser aceito por onde você está por causa disso, né? Porque talvez quando você era mais novo, veio um irmão mais novo que você e você sentiu como se você não tivesse mais lugar, como se você tivesse sido tomado o teu lugar, né? E acontecia algo muito curioso, né, com essa experiência que o Josué compartilhou, que sempre quando chega um bebê em casa, né, as pessoas vão visitar e levam presentes. Então, o Josué era pequeno, ele tinha 4 anos, e quando o irmão dele recebia os presentes, ele queria os presentes. Ele ia lá, ele pegava, e às vezes ele ficava tão decepcionado, porque o presente não era para ele ficava muito chateado, porque ele queria aquele presente, porque qual é a mensagem que está por trás disso? Alguém veio tomar o meu lugar. Aí um dia, olha o comentário que ele fez, assim, acho que no 3º dia que o irmão estava em casa, ele olhou para mim e falou, eu vou precisar dividir a minha avó com esse nenê? Eu falei, vai, ela é vó dele também. E você vai ser minha mãe e mãe dele também? E o meu pai vai ser meu pai e pai dele também, porque assim na cabeça dele, eu tenho que dividir o espaço, os presentes são para ele, e agora eu vou ter que compartilhar minha avó, meu pai, minha mãe, todo mundo com esse neném. Então a mensagem que está por trás, chegou alguém que eu preciso defender meu território, eu preciso proteger o meu espaço. Então imagina como isso se dá inconsciente, nós estamos falando de algo que é inconsciente na vida adulta, quando eu tenho que defender meu território. A qualquer custo, vai chegar uma pessoa, por exemplo, eu sou vendedor lá numa loja, e eu vou ter outros colegas de trabalho que são vendedores, então eles vão sempre representar uma ameaça na minha vida, sempre eles vão ser uma ameaça para mim, por quê? Porque eu vou estar competindo com pessoas, então às vezes a gente não consegue perceber porque é inconsciente, porque é a nossa bagagem, faz parte da nossa história, e a gente começa a querer nos defender de situações que são tão profundas, que hoje em Jesus, o que a gente vai descobrindo? Cada um tem a sua identidade, né? Cada um, nós como pais, a gente sempre procura afirmar isso, as características do Josué são únicas, as características do Jonas são únicas, o temperamento de cada um é muito diferente, então a gente sempre tenta reforçar o que é individual, único de cada um. Mas muitas vezes não é o que a gente recebeu na nossa primeira família, nos afirmando, reforçando aquilo que é tão bom e único em nós. Mas em Deus Pai, nós podemos ter isso. Deus Pai, Ele afirma, Deus Pai tem um lugar que é único para cada um de nós e que ninguém vai tomar esse espaço, ninguém vai ocupar esse espaço. Então isso que é maravilhoso, a gente poder descobrir e cada dia nos tornar livres nesse relacionamento. Pessoal, se você está achando interessante essa conversa, por favor, você vai aí e compartilha a respeito disso, porque tem muitas pessoas que precisam ter essa luz na casa delas e nos relacionamentos delas. Olha que interessante essa nossa conversa aqui. Nós estamos falando aqui sobre territorialismo. Aonde que nasce o territorialismo? A família. Mas é interessante, por quê? Porque a dinâmica saudável de uma família, ela tem que ser sobre esta base onde existem irmãos, porque eles vão aprender a compartilhar uns com os outros.
Mas cada um teve uma história. Por exemplo, a Adi falou a história dela. Eu tenho a minha história. Eu já venho de uma família onde eu era filho único. Então, o que eu concebi a ideia, o que eu fiz? Eu concebi a ideia de que eu era o centro das atenções. E devido às dificuldades que tive desde pequeno, eu também concebi a ideia de que eu precisava ser a pessoa sempre que tinha que ser paparicada, enfim, aquele negócio de filho único. E é interessante isso aí, que nós precisamos aprender a ver, a perceber o quanto aquilo que não fica bem resolvido, a nossa primeira família, certamente vai trazer influências até hoje. Quando nós casamos, no início do nosso casamento, que foi o primeiro relacionamento para daí nós termos essa família maravilhosa que nós temos aqui, o que aconteceu? Eu pensava, eu tinha a ideia de que tudo estava ao meu redor. Então eu podia sair, eu podia ter a minha vida social, eu não precisava me doar por alguém, porque eu acreditei nessa crença que foi criada em mim, do que tudo era para mim. E foi isso que o casamento começou a trabalhar na minha vida, uma maravilhosa ferramenta para mexer com áreas da minha vida ali, que eu precisava crescer, que me ajudaram a entender e me colocar no prumo. Então, o que nós estamos aprendendo aqui, hoje à noite, eu quero ressaltar para você, estamos aprendendo que um relacionamento à maneira de Jesus, Deus, Ele vai colocar na nossa vida ferramentas, Ele vai colocar em nossa vida circunstâncias para tratar com as áreas que ainda são ácidas. Territorialismo é um relacionamento com característica ácida. O territorialismo, ele traz o quê? Ele traz a comparação, ele traz a competição, ele traz o partidarismo. Se você for perceber, o que Paulo está chamando a atenção em 1 Coríntios capítulo 3, a respeito da falta de maturidade dos crentes daquela época, era o quê? Era a respeito da necessidade que eles tinham de ter partidos no lugar onde eles estavam. Então, uns apoiavam Paulo, outros apoiavam Apolo, e Paulo vem ali para confrontar esse pensamento territorialista deles, porque isso estava ligado à imaturidade. Mas perceba, imaturidade tem a ver com uma área da minha vida que eu não avancei. E se eu não avancei, é porque eu fiquei preso lá atrás. Isso quer dizer o quê? Vamos lembrar novamente do Labão, aqui de Jacó, de Gênesis 29. Deus, Ele certamente vai preparar pessoas que vão nos ajudar a sermos tratados e entendermos que para termos renovo, que para termos relacionamentos abençoados, nós vamos precisar, nós necessitamos de transformação, de crescermos, de avançarmos e de resolvermos aquilo que ficou lá atrás. Então, como na vida de Jacó surgiu Labão, que contrariou Jacó. Labão chegou, ele contrariou os planos, tudo aquilo que Jacó, o esquema, o sistema, tudo aquilo que Jacó já tinha preparadinho, Labão chegou e confrontou tudo aquilo, porque Deus estava nisso. Então, se nós percebermos na nossa vida que às vezes tem pessoas que são tão diferentes de nós, às vezes a gente faz até um comentário, aquela pessoa tem sido uma lixa na minha vida, uma lixa grossa. Então, porque Deus está usando aquela pessoa. Às vezes é um jeito de falar, às vezes é um comportamento daquela pessoa que me incomoda, que às vezes eu quero fugir daquele relacionamento, ou de alguma forma aquele relacionamento ele me fere, porque na verdade Deus está usando aquela pessoa para me tratar, para me fazer crescer, para me amadurecer. Então a gente poderia dizer, querido, se você percebe, como o João falou em casamento, nós somos muito diferentes, opostos de temperamento. Quando nós entramos no casamento, cada um com uma expectativa tão diferente. A frase que ele sempre usava era: agora eu vou viver a minha liberdade.
Então, o conceito que ele tinha, casamento é um lugar para eu ter liberdade. O que eu esperava de casamento? Vou construir a minha família, agora eu tenho alguém junto comigo, agora eu tenho alguém que eu vou dividir, por quê? Porque eu já morava em outra cidade, eu morava sozinha, então eu queria alguém que eu ia dividir a minha vida, os meus projetos, o meu tempo, onde a gente iria fazer coisas juntos, e ele já estava com outra mentalidade. Então, imagina quando entra essas duas pessoas, essas duas mentalidades num casamento. Então, um foi lixa na vida do outro, com certeza. Deus usou a vida dele para me trabalhar, para me tratar em muitos aspectos, e com certeza a minha vida também para tratar ele, para que juntos a gente pudesse crescer. Então, se no teu casamento, querido, muitas vezes o teu cônjuge, a tua esposa, teu marido é tão diferente de você, as expectativas são tão diferentes, pare por um momento e observe. Perceba o que Deus quer fazer na tua vida. Perceba o que Deus quer trabalhar contigo. Perceba as áreas, porque às vezes a gente está numa zona de conforto. Sabe, o meu jeito, a minha forma de pensar, a maneira já como eu já esquematizei tudo, como eu preparei tudo, e de repente chega outra pessoa para cortar. Chega outra pessoa para dizer não, chega outra pessoa para dizer não vai ser dessa forma, porque Deus está trabalhando conosco, Deus vai nos levar a outros níveis, Deus vai nos levar a outros momentos. Então, dentro desse exemplo que o Josué colocou, ele sempre sonhou em ter um irmão, ele pedia um irmão, ele imaginava, ele sonhava, mas de repente veio o irmão que com um temperamento tão diferente do temperamento dele, com gostos, com preferências completamente diferentes. Por quê? E essa conversa a gente sempre tem lá em casa também. Aprenda a se relacionar aqui dentro de casa com a tua família, porque senão daqui a pouco você vai encontrar com o teu irmão lá fora. Você vai encontrar com ele lá fora, você vai encontrar na escola, você vai encontrar no trabalho, você vai encontrar na tua vida adulta. Aquilo que nós não resolvemos, queridos, ou seja do nosso passado ou dentro da nossa casa, nós vamos encontrar. Por quê? Porque Deus quer nos levar a esse crescimento. Faz parte do processo e propósito dele em nós. Então, dentro dessa história bíblica, né, que tem tantas preciosidades, essa história bíblica de Jacó, Labão, Raquel, Lia, mas quando nós olhamos para a figura de Labão foi aquele que contrariou Jacó. Você consegue identificar na tua vida pessoas que representaram Labão? Você consegue perceber na tua vida pessoas que entraram para falar, olha, aqui é diferente. O que Labão fez para Jacó? Jacó foi lá trabalhar com o propósito de casar, de conquistar Raquel. Mas na noite de núpcias, Labão entregou a filha mais velha porque ele estava ensinando um princípio a Jacó. Ele estava falando assim, olha Jacó, aqui nessa terra é diferente. Primeiro se dá em casamento as mais velhas e depois as mais novas. Ele estava dizendo, então, a gente resolve o que é passado para que a gente possa experimentar aquilo que é novo, para que a gente possa receber aquilo que é novo. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, quando você olha para a tua vida, você consegue perceber que muitas vezes entram pessoas em cena na tua vida, e essas pessoas, elas estão transmitindo, elas estão representando Labão, no sentido assim de serem um tratamento, de serem enviadas por Deus com o propósito de tratar áreas. Só que aqui olha o que curioso. Jacó, ele poderia ter fugido da situação. Jacó, ele poderia ter falado não para a situação. Mas Jacó se submeteu, porque ele tinha algo muito maior. Ele tinha um alvo, ele tinha um sonho, ele tinha algo que ele almejava, que era Raquel. Então, para ele alcançar esse sonho, esse propósito da vida dele, ele precisava tomar uma decisão. E isso foi muito difícil quando a gente olha para a história dele, era muito forte a manipulação, eu consigo imaginar assim, sabe como Jacó sendo aquela pessoa assim que ele fazia o que ele bem entendia e ninguém colocava limites e ninguém contrariava ele. Aquilo que ele imaginava, aquilo que ele queria, ele ia até conseguir. Nem que ele precisasse manipular situações, nem que ele precisasse dar o jeitinho dele, mas de repente ele foi parado.
De repente ele foi barrado. Só que a intervenção de Deus veio porque ele tomou uma decisão que é correta, que foi se submeter. E quando ele se submeteu, né, a gente vai olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia, e ele não precisou trabalhar mais 7 anos. No 8º ano, ele já teve a Raquel. Por quê? Porque Deus honra recomeços. O número 8 na Bíblia fala a respeito de recomeço. E quando nós tomamos uma decisão correta em Deus, Ele honra. Ele nos honra, Ele nos abençoa e Ele permite que a gente viva recomeços. E o que isso tudo tem a ver com a nossa história? Isso tem a ver que quando nós temos uma decisão em Deus e falar, Deus, eu não quero reproduzir os meus velhos comportamentos, eu não quero simplesmente chegar nos meus relacionamentos e abrir a minha bagagem, aquilo que eu vivi na minha história, mas eu quero viver algo novo, eu quero recomeçar, eu quero me sujeitar ao Senhor, eu quero que a minha vida seja trabalhada porque eu quero ter relacionamentos à maneira de Jesus, eu quero crescer nesses relacionamentos. Há um princípio muito especial de resolução aqui agora, para você anotar. Então anote, porque vai ser muito importante isso para você. Qual foi a bênção de Jacó? A obediência, a submissão e a entrega. Mesmo ele não entendendo a forma como Labão tinha feito com ele. Na maioria dos nossos relacionamentos, nós não entendemos a forma como as pessoas nos tratam. Nós normalmente fugimos de pessoas que tenham esse traço de Labão. Pode perceber aí nos teus relacionamentos. Você tem alguém que te machuca, você tem alguém aí que te fere, tem alguém aí que chega perto de você e começa a representar esse tipo de pessoa que muitas vezes vai pisar no teu calo. O que acontece? Nós fugimos. Jacó teve um posicionamento, mesmo ele estando naquela condição de errante, até ali a trajetória dele tinha sido terrível, até ali ele pensou, ele já queria tomar posse da bênção, mas infelizmente ele não estava tendo condições naquele momento, ele não estava preparado para aquilo, e Deus queria trabalhar o coração dele, e ele aprendeu através da obediência, da entrega. Isso foi abençoador para Jacó naquele momento e permitiu que ele pudesse, sim, aí ser abençoado. Então, meu querido, vamos pensar em algo. Talvez até hoje você tenha fugido de alguns relacionamentos. Será que não está na hora de nós começarmos a enfrentar essas situações de frente? Tratarmos relacionamentos ácidos, relacionamentos que muitas vezes te trazem dores, relacionamentos que muitas vezes você acaba deixando de lado. Eu creio que é tempo de nós amadurecermos. E eu não tenho dúvida que se você der esse passo de fé, de entrega, de abnegação, de obediência, Deus, Ele vai te abençoar. Você vai entrar em um recomeço maravilhoso, você vai começar a recomeçar as suas histórias, as suas relações vão mudar. Faça isso. Pegue este exemplo de hoje e permita que Jesus te leve por um caminho de reconciliação. Um relacionamento à maneira de Jesus é nós darmos as mãos a Jesus e permitirmos que Ele nos leve a essas pessoas que nós precisamos trabalhar, conversar, abrir o nosso coração, sermos francos, sinceros, enfim, fazermos aquilo que Deus quer nos ajudar nesses dias. Então, para que você possa identificar na tua vida esses níveis de relacionamento, para que você possa fazer algo muito prático, porque o que é o propósito dessa aula? É nos fazer crescer, é nos fazer amadurecer nos nossos relacionamentos, mas para isso a gente precisa identificar pessoas, situações, dores que aconteceram. Então eu queria colocar algo muito prático, uma sugestão, uma tarefa para você fazer. Pegue uma agenda, um caderno e anote
anote o seguinte: pessoas que você desistiu de se relacionar com elas. Então pense nesses relacionamentos que você deixou para trás, seja porque você fugiu deles, seja porque você de alguma forma desistiu deles. O que aconteceu nesses relacionamentos? Que dores eles te causaram? Quando nós começamos a perceber relacionamentos que nós desistimos, que nós fugimos deles, é isso que nós chamamos às vezes de relacionamentos tóxicos. Então, se a gente for perceber o que houve ali que desligou, que rompeu esse relacionamento, houve comparação, houve sarcasmo, que comportamentos aconteceram ali para que você abrisse mão. Então, quando a gente permite avaliar sinceramente o nosso coração, aquilo que nos feriu, nos decepcionou, aquilo que a gente abriu mão, é só assim que nós vamos crescer, identificando em primeiro lugar, para que depois a gente tome algumas atitudes, para que depois a gente faça algumas coisas práticas que nós vamos colocar nas próximas aulas. Mas nesse momento identifique, anote e perceba aquilo que aconteceu no seu coração a respeito disso. Então, galera, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos nos preparar para a próxima aula. E a próxima aula nós vamos falar a respeito do quê? Nós vamos trazer aqui outras pessoas, não vai ser mais a nossa família, mas nós vamos trazer outras pessoas com relacionamentos, com experiências diferentes. E aí, nós queremos continuar essa conversa sobre aquilo que os nossos relacionamentos têm feito em nossas vidas até hoje. Tem nos abençoado, tem nos ajudado a crescer. O que nós temos feito, de que forma nós temos crescido através daquilo que nós percebemos que é mais importante: relacionamentos à maneira de Jesus. Não perca, semana que vem nós estamos aqui, vai ser muito bom. Quem sabe você vai estar aqui conosco. Então, prepare o seu coração, vai ser muito bom. Até lá, Deus te abençoe.